Um beijo pode te colocar na prisão aqui no Brasil. Essa série, que hoje é o quarto episódio, a gente está discutindo quando isso é possível, né? Quando esses atos libidinosos menos gravosos, como uma passada de mão, um beijo, ele pode te colocar preso. O que os tribunais julgam, o que o STJ especificamente tem entendido a respeito do beijo, a respeito da condenação desses atos libidinosos menos gravosos. Quando alguém chega aqui ao meu escritório, a primeira pergunta que eu faço não é se a pessoa é culpada, é inocente, ou se ela já foi considerada culpada pela internet, né? Tribunal aí da internet. A primeira pergunta que eu faço, que vou avaliar, é o que de fato aconteceu. Porque o mesmo fato, ele pode ter interpretações diferentes. Então, um beijo, ele pode ser nada, pode ser socialmente aceito, mas ele pode ser uma importunação sexual, ou ele pode ser um estupro, ou ele pode ser um estupro de vulnerável. O mesmo fato vai depender da análise de elementos probatórios, da consecução dos atos, da idade da vítima, se houve violência ou grave ameaça. Essas perguntas, elas são feitas tanto pela defesa quanto também pela acusação e vai variar o resultado. Uma palavra pode colocar um réu absolvido ou condenado. Por isso, é essencial a gente saber o que diz a jurisprudência, especificamente o STJ. Quais são as balizas que nós temos hoje no Brasil para definir se um beijo pode ser socialmente aceito ou um beijo pode te levar à prisão? É isso que a gente vai analisar. Nesse tipo de processo, a primeira indagação que deve ser feita, que deve ser procurada no processo, é se houve ou não houve violência. Então, nós temos dois caminhos. O primeiro, houve violência, a jurisprudência tende a classificar isso como estupro. Então, se a pessoa pega a força, amarra, arrasta, impõe de alguma forma violência física ou grave ameaça, nós estaríamos de frente a esse crime mais grave, que é o estupro. Por outro lado, quando não há violência, quando há uma surpresa, quando é o caso de um beijo roubado, não é que a vítima é pega distraída, uma passada de mão sem violência, nós estamos diante da importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. Trago para os senhores uma jurisprudência exemplar para esclarecer esse divisor de águas que é a violência nesse assunto. Trata-se do agravo regimental no agravo em recurso especial 2.470.205 de Alagoas, onde o juiz de primeira instância havia condenado o réu por passar a mão na vítima quando ela estava distraída por estupro. O Tribunal de Justiça de Alagoas desclassificou para importunação sexual. O Ministério Público de Alagoas recorreu para o STJ, pleiteando que fosse desfeita essa desclassificação e mantida a condenação por estupro. E o STJ, nesse julgado, ele manteve a desclassificação efetuada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, que é exatamente esse o ponto. Não havendo violência, como no caso a vítima estava distraída, o Tribunal de Justiça de Alagoas e o STJ entenderam acertadamente que se tratava de importunação sexual, cuja pena é menor, de 1 a 5 anos. O estupro, no caso aqui, seria de 6 a 10 anos. Então, não é questão
de gostar ou não gostar, querer ou não querer, simpatizar ou não simpatizar, é claro, todos nós somos contra, né? Trata-se de crime. Mas há uma técnica, não é gosto, não é querer. Há uma técnica por trás e o primeiro passo a se identificar é a violência. A jurisprudência, ela interpreta a lei, ela interpreta ali os fatos. Mas, às vezes, a jurisprudência, ela tem que ir além. Ela tem que resolver um conflito aparente de normas. Ou seja, você tem várias leis discutindo o mesmo fato, e aí a jurisprudência precisa adequar isso. Então, nós estamos observando que a Lei 12.015 é de 2009. Antes de 2009, você não tinha o crime estupro de vulnerável, que aqui a gente está levando muito em consideração, e vamos continuar levando, a pessoa ser menor de 14 anos de idade, não é a vítima, menor de 14 anos de idade. Antes você não tinha essa bifurcação e você tinha o crime de estupro separado do crime de atentado violento ao pudor. Um era o 213 e o outro 214. Com essa lei 12.015 de 2009, o 214 deixou de existir e o 217A, assim como o 213, abarcaram, a partir de então, conjunção carnal e ato libidinoso, qualquer ato libidinoso. Eu quero ler para os senhores especificamente o artigo 217A. Ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena mínima é reclusão de 10 anos a 18 anos e multa. Observem que foi do ano passado, nós estamos em 2026. Em 2025, a lei ela enrijeceu, mas essa pena era de 8 a 15, passou a 10 a 18 anos, que afastou mais ainda o princípio da proporcionalidade, que é o que nós estamos querendo debater aqui, tendo em vista esse selinho do Tom, the Mine, e essa questão, essa interpretação que pode ser tida. Mais à frente, no parágrafo 1º, vai dizer quem seriam aquelas vítimas também abarcadas por essa lei, entendidas assim como vulneráveis. Enfermidade ou deficiência mental, que não tenha o discernimento de saber o que está acontecendo, né, para o ato libidinoso, ou a conjunção carnal, ou qualquer outra causa que diminua, dificulte, impeça a resistência de alguma forma. Então, a pessoa, por exemplo, dormindo, a pessoa embriagada, vai entrar nisso daqui também. Enfermidade e deficiência mental. Todos esses são considerados vulneráveis. Nós vamos focar aqui no menor de 14, mas abarca situações análogas a essa gravíssima situação de 10 a 18 anos de pena de prisão. Eu quero chamar a atenção para os senhores o parágrafo 4A, que foi estabelecido este ano agora de 2026 pela Lei 15.353, que é absoluta presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização. Quer dizer, a vítima menor de 14 não interessa nada. Não interessa se ela consentiu, se ela tem experiência sexual, se ela já tinha mantido relação sexual antes, que é o que especifica o parágrafo 5º desse mesmo artigo 217, também desse ano, dessa mesma lei de 2026. Nem mesmo se ela ficar grávida, isso poderá beneficiar. Quer dizer, a legislação ela é extremamente rigorosa, ela fecha todas as possibilidades de algum tipo de relativização dos fatos. Se a pessoa for menor de 14 anos, o que nós vamos ter? A incidência do 217A, cuja pena é de 10 a 18 anos, a partir de 2025.
Esse é o primeiro aspecto que eu trago para os senhores. O segundo aspecto foi o surgimento da Lei 13.718, que criou o crime de importunação sexual, previsto hoje no artigo 215-A do Código Penal, cuja pena é de 1 a 5 anos. Esse crime, ele abarca situações de atos libidinosos mais leves, sem a anuência da vítima, mas que não haja violência. Então, se você tem uma passada de mão, se você tem um beijo roubado ou um selinho, você muito provavelmente vai cair no artigo 215-A, se não houver violência ou grave ameaça. Se houver violência ou grave ameaça, o caminho seria crime de estupro. Mas aí surge uma indagação nesse interregno da Lei 12.015 até a Lei 13.718, você tinha uma situação que a pessoa que passava a mão ou dava um beijo mais leve era encaixado no crime do estupro, cuja pena era e continua sendo, do 213, de 6 a 10 anos. E do vulnerável, 217-A, era de 8 a 15 anos. Então, você tinha uma situação que era desproporcional a aplicação de pena para esses atos considerados assim mais leves. E aí criou-se o 215-A, que é o crime de importunação sexual. Trago para os senhores o RESP 1.745.333 do Rio Grande do Sul, 2019, um ano após o surgimento do 215-A, e uma frase: não compare um coito vaginal forçado a um beijo lascivo no carnaval. Esse caso, uma passada de mão pelo corpo da infante, da adolescente, fala-se várias vezes disso na jurisprudência, sem violência, onde houve a busca pela condenação pelo estupro, mas o STJ, pela lavra do ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu acertadamente que é desproporcional uma passada de mão por ser condenado por um crime de estupro. E assim foi feito, houve essa desclassificação e a condenação por crime de importunação sexual. Só que aqui a vítima era maior de 14 anos. Surge a questão nova. Tudo bem, a vítima maior de 14, se houver violência ou grave ameaça, estupro. Se não houver violência ou grave ameaça, importunação sexual, 215-A do Código Penal. E se for menor? E se a vítima for menor de 14 anos? Aí surge o tema repetitivo 1121 do STJ em 2022, dizendo que o artigo 217-A do Código Penal, chamado estupro de vulnerável, é uma regra especial que não é abarcada pela situação genérica, geral, do 215-A. Ou seja, pelo princípio da especialidade, nós não temos a aplicabilidade da importunação sexual para os casos previstos no 217-A, tendo assim a conclusão que ali a violência é absoluta, é irrestrita, é inegociável, casando-se assim com o que a gente começou expondo, a legislação penal desse ano de 2026 e 2025, fechando essa interpretação. Isso é vinculante, isso é fortíssimo e isso basta para a gente entender que o artigo 215-A, a importunação sexual, não pode ser aplicada a esses casos de ato libidinoso,
com violência, sem violência. Você não entra nessa discussão porque você vai cair tudo, absolutamente tudo, dentro desse universo, no 217A, estupro de vulnerável, cuja pena é de 10 a 18 anos de reclusão. Então, veja, não se trata simplesmente de perguntar aqui se houve ou não houve beijo, se houve ou não houve selinho. A questão é muito mais profunda e delicada. A gente precisa saber a idade da vítima, se houve violência, não houve violência, qual que foi o contexto, para você levar isso para a jurisprudência, para poder responder se houve ou não houve crime, porque a resposta ela vai variar dependendo do tipo de beijo, não é? A gente vai ter respostas diferentes. A legislação ela foi cada vez mais sendo rigorosa e agora, no próximo episódio, vamos pegar o caso do Tom DeMaio para a gente concluir e, na sequência, o que a gente pode contribuir trazendo uma crítica a essa legislação e o que deve ser feito, na nossa visão, para aprimorar a legislação. Não é criar impunidade, é criar proporcionalidade, que, como os senhores estão vendo, estou defendendo uma legislação mais racional dentro da proporcionalidade, onde você tem qualquer tipo de ato libidinoso, sendo a vítima vulnerável de 10 a 18 anos.